E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Boechat e eu estou no terceiro ano do ensino médio. Eu vim aqui para trazer para vocês uma aula sobre Revolução Industrial. Esse tema que é super importante para várias matérias que a gente vê na escola, para os vestibulares e também para entender como funciona o nosso mundo hoje. Então vamos lá? Antes de tudo, antes de explicar o processo, os antecedentes, as repercussões, todas essas coisas, eu queria fazer uma discussão sobre por que ela é tão importante. Então vamos lá. Que nem eu tinha falado antes, né? A Revolução Industrial ela é foco de estudos de diferentes campos das ciências humanas. Seria história, geografia, sociologia, filosofia. Todas essas áreas têm que olhar para a Revolução Industrial, pois ela foi um ponto de partida, de mudança brusca de como era a sociedade anterior à Revolução Industrial, que era aquela sociedade que a gente pensa do mercantilismo, né, que a gente chama, que é as trocas comerciais com base no ouro, a colônia, a escravidão, para uma nova sociedade capitalista, que é a que a gente vive até hoje, né? Como o próprio nome dela revela, né, ela promoveu uma transformação brusca na sociedade da época e que se tornou padrão para o mundo ocidental nos primeiros momentos. E, mais uma coisa, ela efetivou o modelo capitalista que é vigente até os dias atuais. O que foi? Porque eu estou falando sobre a importância, o que ela fez e tal, e qual o seu significado. Mas agora vamos para uma coisa mais objetiva. O que foi? O que aconteceu? A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e espaciais que ocorreram na Europa durante o século XVIII e XIX, primeiramente na Inglaterra, mas posteriormente se espalhando pelo continente, mais tarde pelo mundo. Para a gente entender isso, essa parte primeiramente na Inglaterra é muito importante e o próximo slide eu vou contar um pouco para você sobre essa história de por que foi primeiro na Inglaterra. Mas antes disso, vamos entender. Mudanças tecnológicas. Durante a Revolução Industrial, o marco da Revolução Industrial, na verdade, do seu início, do que a gente considera o início desse processo, foi exatamente a invenção do tear mecânico. O que é o tear mecânico? Era uma máquina que fazia tecido, mas era mecanizada, a vapor. E essa transformação tecnológica levou à invenção de várias outras coisas, a locomotiva a vapor, posteriormente aos carros, motores de combustão. Tudo isso começou a partir dessa ideia do tear mecânico a vapor. E essas mudanças tecnológicas transformaram a sociedade da época e a dinâmica de produção. E isso nos liga para as transformações econômicas, que foi exatamente o quê? Essa coisa do capitalismo, da mudança para essa sociedade de alto rendimento de produção, essa produção mais rápida, mais potente, e que transformou também quem estava em volta, porque foi necessário para as indústrias mais trabalhadores assalariados, pessoas para trabalhar, o operário, a criação do proletário. Isso nos liga à parte social, que foi essa criação desse grupo econômico de pessoas, dos trabalhadores das fábricas, também os chamados burgueses, que na verdade antes eram os mercantes, né? Os burgueses eram na verdade os comerciantes das cidades antes dessa época, agora se transformam nessa ideia do patrão, do dono das fábricas e espaciais exatamente por essa característica das fábricas de ter um grande contingente populacional em um pequeno espaço, fazendo uma urbanização cada vez maior e utilizando cada vez mais os recursos da natureza. O significado, né, que é aquilo que eu falei, ela foi a ruptura com o modelo mercantilista e colonial clássico, aquilo que eu falei no slide passado, instaurando o capitalismo industrial. Antes desse processo de mudanças, o mundo vivia essa fase do colonialismo e isso foi rompido, essa ideia de escambo foi rompida instaurando o capitalismo industrial, essa ideia de capital, de moeda. E que é o próximo tópico exatamente, consolidação da economia monetária e urbana e da produção fabril maquinizada. Foi nesse contexto da Revolução Industrial que o capitalismo foi firmado e exatamente a moeda, a cidade, a fábrica, isso virou o padrão, o que todos os países queriam atingir, porque o padrão virou assim, todos os países da Europa, principalmente dessa época, pensavam, vamos fazer uma revolução industrial, ou seja, vamos fazer o quê? Vamos nos urbanizar, vamos criar uma moeda fixa, vamos aumentar a nossa produção. Também, o último ponto, as novas tecnologias de transporte e automação contribuíram para o processo de encurtamento das distâncias. Você pensa, com a ferrovia as pessoas chegavam mais rápido nos outros lugares.
Isso proporcionou o quê? Que os produtos chegassem também mais rápido e aumentasse a intensidade e a rapidez dessas trocas. Isso gerou esse encurtamento do tempo para fazer as coisas, também levou à necessidade de regulamentar o tempo. Ela levou uma redução relativa do tempo, ou seja, aquilo que era o seu dia se tornou menor. Sabe isso que a gente fala, nossa, o dia é muito curto? Então, foi na Revolução Industrial que essa ideia de que o tempo é escasso e que o tempo é precioso, que o tempo é dinheiro, foi trazida. Então vamos lá. Agora a gente precisa entender o que estava rolando lá na Inglaterra que contribuiu para a efetivação da Revolução Industrial. Então vamos lá. O pioneirismo inglês, né? Exatamente isso que eu falei. Então, um pouco antes da Revolução Industrial, durante o século XVII, a Inglaterra passou por um outro processo, que foi a Revolução Inglesa, que instaurou o parlamentarismo, né, a monarquia parlamentar na Inglaterra. E, junto com isso, a Inglaterra também passou por um outro processo um pouco revolucionário, não exatamente uma revolução, que foi a Reforma Protestante, que criou uma mentalidade um pouco mais liberal, que tinha um pouco mais de afinidade com o dinheiro, que se distanciava daquele ideal católico da Idade Média. E, junto com isso, como a Inglaterra era uma ilha e não tinha grandes colônias produtivas que nem Espanha e Portugal, ela investiu muito no comércio com essas colônias. As colônias da Inglaterra faziam comércio. E a Inglaterra tinha vários tratados comerciais. Isso ampliava o nosso primeiro ponto para o pioneirismo inglês, que é a presença de um amplo mercado consumidor interno e externo. Aí, junto com isso, a gente vai falar um pouco do mercado consumidor interno, que tem uma causa bem específica que é muito importante. Gente, se vocês precisarem lembrar de uma coisa dessa aula, lembra disso, que foi a política dos cercamentos. Um pouco antes da Revolução Inglesa, ocorreu essa política dos cercamentos e ela continuou ocorrendo depois. O que é os cercamentos? Os cercamentos foi uma grande ação que ocorreu por causa do Estado inglês, que eles privatizaram os campos comunais. O que eram os campos comunais? Eram grandes terras, extensões de terras, que qualquer pessoa que podiam utilizar para caçar, para produzir, para levar o seu pasto, qualquer coisa assim. Só que esses campos comunais foram privatizados e os camponeses foram obrigados a sair desses campos e ir para outros lugares. Consequentemente, eles foram para onde? Para a cidade. Ocorreu um êxodo rural, uma saída do campo para a cidade. E isso fez com que eles se tornassem trabalhadores livres, contribuindo para a expansão da mão de obra livre nas áreas urbanas, e isso, consequentemente, amplia o mercado consumidor interno. E agora a gente chega no nosso terceiro ponto, que é a atuação governamental para a defesa da economia inglesa. Por que isso é tão importante? O Estado inglês, ele gostava que o capital dos comerciantes, dos burgueses ingleses, ficasse lá. Eles acumulavam capital dentro da Inglaterra. Isso contribuiu para quê? Que eles tivessem dinheiro para investir na industrialização quando começou a Revolução Industrial. Um dos processos que contribuiu muito para isso, que é muito famoso, são os atos de navegação. E o que são esses atos? Então, os atos de navegação falavam que todos os produtos que saíssem e chegassem na Inglaterra precisavam ser por meio de comerciantes ingleses. Porque muitas pessoas antigamente faziam o quê? Muitas pessoas não, muitos países, me perdoem. Como a Holanda, que era um dos rivais da Inglaterra. Ele ia lá no Brasil, pegava um produto e ia lá na Inglaterra vender. O que a Inglaterra fez? Não. O navio holandês não pode vender aqui na Inglaterra. Então o que acontecia? O inglês teve que vir no Brasil e voltar lá para vender esse produto. Isso contribuiu para quê? Para que esse dinheiro ficasse retido lá dentro. E agora a gente chegou no nosso quarto ponto, que é extremamente importante também, que é a mentalidade calvinista e liberal que os ingleses tinham. Por quê? Durante a Reforma Protestante, o calvinismo se espalhou muito na Inglaterra, que dizia bem basicamente que o homem ele devia trabalhar, o trabalho do homem era uma ação digna, algo que não era muito bem visto na Europa naquela época, e falava que ele se enriquecendo de forma lícita pelo trabalho dele era um indício da salvação, principalmente se ele se enriquecesse e não fizesse gastos extravagantes, ele soubesse investir e tal. E além disso, contemporâneo à Revolução Industrial,
começou a ter o pensamento liberal, né? Principalmente antes, um pouco antes da Revolução, o liberalismo político, de participação política, de participação das pessoas, de direitos, e também o liberalismo econômico. Muitas pessoas já acreditavam que as pessoas deviam ter a liberdade de vender o que elas quisessem, de comprar o que elas quisessem, e isso não podia ser controlado pelo Estado. Algo que nem eu já falei antes sobre a acumulação de capitais por parte da burguesia, que está explicado por ambas essas características de cima, e por fim, as condições geográficas favoráveis, que estão principalmente nesse caso o acesso ao ferro, ao carvão, à lã e ao algodão. A lã e o algodão estão relacionados diretamente à indústria têxtil, que foi a pioneira, que nem eu falei para vocês, antes do tear mecânico, que era exatamente para fazer tecido de lã e algodão, e que precisavam do carvão como matéria-prima e para ser construído do ferro. E a Inglaterra tinha tudo isso. E além disso, a Inglaterra é uma grande ilha, né? Então fica mais fácil a exportação desses produtos por causa dos grandes portos e de uma tradição que a Inglaterra tinha de navegação. Agora vamos falar das características iniciais da industrialização. Os centros produtivos, eles eram concentrados nas áreas urbanas, onde tinha grande mão de obra, mercado consumidor e, além disso, eles eram preferencialmente próximos a fontes de recursos necessários, como o ferro, carvão, a lã e o algodão. Isso é importante porque na época, no início da industrialização, ainda não tinha essa facilidade de locomoção, ainda não tinha as grandes e rápidas locomotivas, você ainda não tinha a modernização dos meios de transporte. Então era necessário que tudo ficasse mais ou menos próximo. E aí surgem as grandes áreas urbanas. Essa ideia de cidade, como a gente tem hoje, de uma área industrial, uma área de moradia, uma área... Todas essas divisões de grandes cidades, de metrópoles, isso foi criado na Revolução Industrial. E eu citei um centro expressivo, o primeiro centro expressivo foi em Manchester, sabe aquele dos times de futebol, Manchester City, Manchester United, então exatamente esse. Lá foi o primeiro polo, que depois espalhou para Londres, espalhou para Glasgow e vários outros lugares. E agora a gente vai falar sobre a indústria têxtil, que foi a primeira, que nem eu falei. E por que que exatamente esse produto foi o escolhido, foi o primeiro a se desenvolver? Então, a roupa é um produto de amplo consumo. Todo mundo precisava de camisa, de roupa, de que nem a gente precisa hoje. Isso contribuiu para que mais pessoas comprassem esses produtos da Inglaterra, gerando esse capital que foi necessário para os outros estágios dessa industrialização. Essa situação da roupa é tão curiosa que, por exemplo, o Brasil era um dos maiores compradores das roupas da Inglaterra para vestir exatamente os escravos brasileiros. Só para você ver a grande abrangência desses produtos. E além de ser de fácil transporte e manuseio, e a Inglaterra tinha a tradição, ela era tradicionalmente ligada a isso. E aí, nessa hora, você lembra do tratado que ela tinha com Portugal, né? Que era o Tratado de Panos e Vinhos, que Portugal mandava vinhos para a Inglaterra, impostos mais baixos, e a Inglaterra dava de volta panos, ou seja, roupas, para Portugal. E por fim, a expansão dessa indústria, da indústria têxtil, ela aumentou, ela impulsionou a indústria que refinava, que pegava e extraía o ferro e o carvão, que eram necessários para o desenvolvimento dessa indústria e, consequentemente, para o desenvolvimento da locomotiva e para o desenvolvimento de todas as próximas máquinas que foram sendo criadas durante a Revolução Industrial. E agora vamos para as repercussões desse processo tão importante. A expansão do maquinismo, essas novas máquinas, todas que foram sendo criadas e que foram sendo popularizadas. A perda do controle sobre a técnica por parte dos trabalhadores. E aí eu botei um filme que ficou muito famoso, né, do Charlie Chaplin, um carinha de chapéu, que é o Tempos Modernos, que durante a Revolução Industrial os trabalhadores deixaram de ter aquele trabalho mais artesanal, que eles conheciam todo o processo de produção e viraram aquela imagem estereotipada do trabalhador que pegava o martelo, batia o prego, pegava o martelo, batia o prego, que foi criada exatamente por causa da Revolução Industrial e das máquinas. E isso fez com que o trabalhador não tivesse mais essa autonomia.
A expansão do livre comércio, que nem eu falei, as ideias iluministas de livre comércio, de liberdade comercial, a expansão das ferrovias para melhorar esse transporte de todas as coisas que estavam sendo feitas, a expansão do trabalho livre, teve ligado lá com o cercamento antes, mas depois a própria Inglaterra e outras potências influenciaram, por exemplo, ao fim do tráfico de escravos. Por quê? Porque eles pensavam, se o escravo começar a trabalhar por dinheiro, você vai conseguir vender mais produtos, porque vai ter esse grande contingente de pessoas que não recebia para trabalhar, recebendo agora. E finalmente, uma parte dessa aula que merecia uma aula separada para ela, que é o movimento operário. O primeiro movimento operário, na verdade, foi o cartismo, né? Que os trabalhadores das fábricas da Inglaterra começaram a fazer cartas lutando por seus direitos políticos, seguido pelo ludismo. Eu estou fazendo só um resumo sobre esses movimentos tão importantes na história do movimento operário, que eram os quebradores de máquinas. Né? Esses trabalhadores, eles, por causa de algumas demissões em massa que ocorreram na Inglaterra depois de algumas invenções novas, outras máquinas que foram criadas que literalmente tiravam os trabalhadores do processo produtivo, eles começaram a quebrar as máquinas em oposição a essas demissões em massa. E a criação das trade unions, que eram algumas associações de trabalhadores que cooperavam, se ajudavam em questões até mesmo mais simples, como fazer uma padaria em conjunto, coisas assim. E por fim, os sindicatos, que estão aí até hoje, como a gente conhece. Então, a parte histórica da Revolução Industrial já acabou. Mas eu queria dar uma resumida na parte mais relacionada à geografia, que é a divisão em primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Claro que a abordagem da geografia é muito grande, merecia uma aula só para isso também. Mas vamos lá rapidão. Primeiro, a primeira Revolução Industrial. Essa história que eu contei para vocês da Inglaterra é exatamente a primeira Revolução Industrial, que ocorreu nos meados dos séculos XVIII e XIX, com foco na indústria têxtil, e foi quando ocorreu a criação e o aprimoramento das máquinas a vapor, aquecido, esse vapor aquecido pelo carvão mineral, que é considerado o motor da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, é o carvão mineral. Essa primeira fase da Revolução foi concentrada na Inglaterra e expandindo aos poucos, não na mesma intensidade que era na Inglaterra, para alguns países, como a Alemanha, a França, a Bélgica. A Bélgica tinha uma indústria expressiva nessa época também. Agora, né, temos a segunda parte desse processo, que começou em meados do século XIX, mais ou menos 1852, assim, e durou até o fim da Segunda Guerra Mundial. E teve como foco a indústria siderúrgica, a indústria pesada, a construção de grandes placas de ferro para construção civil, sobre grandes navios, todas essas coisas que foram usadas posteriormente na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. Os bens de consumo duráveis também eram um grande foco, que foram os carros, né? Geladeira, fogão, essas coisas, não como a gente conhece hoje, mas que foram muito utilizadas e propagadas no início do século XX, muito pela aquela ideia do sonho americano de consumo, como que consumir era essa ideia de ter uma boa vida, né? Todas essas mudanças foram impulsionadas principalmente pelo uso da energia elétrica e pelo uso do petróleo, que foi o grande motor da segunda Revolução Industrial, foi o petróleo, que foi uma invenção, não, mas ele começou a ser usado em grande escala exatamente no final do século XIX. Outro processo que foi muito importante na segunda Revolução Industrial é o espalhamento das indústrias, que para outros lugares da Europa, leste europeu, para os Estados Unidos principalmente, que se tornaram um polo industrial depois disso, que ganharam uma grande notoriedade, ficaram muito importantes, que nem são hoje, e para o Japão, que foi o primeiro país fora desse eixo eurocêntrico, né, europeu, que se industrializou com muita força. Além disso, temos a formação dos modelos produtivos famosos, né, os novos modelos de produção e trabalho, que são muito conhecidos, que é o Fordismo, que é a linha de montagem, né, essa ideia de repetição do trabalho, e o Taylorismo, que era o controle do trabalhador por meio de sinais sonoros, por meio de vários processos para controlar a produção, fazer com que o trabalhador renda mais no seu ofício.
Também houve nessa época a formação da DIT clássica, que é Divisão Internacional do Trabalho, que era como os países desenvolvidos mandavam para os países subdesenvolvidos, que eram os não industrializados, esses produtos novos, esses novos produtos industrializados, enquanto os subdesenvolvidos mandavam matérias-primas sem nenhum valor agregado, mandavam madeira, mandavam ferro, mandavam produtos de agroexportação, né, como comida, açúcar, todas essas coisas, que era exatamente o papel do Brasil na época da DIT clássica. E por fim, uma época que vivemos até hoje, né, segunda metade do século XX até hoje, apesar de ter alguns teóricos que falam numa quarta revolução industrial, mas isso daí é outro assunto, que é a terceira revolução industrial. Tem o foco na robótica, na genética, na informática e nas telecomunicações, essas novas áreas industriais que dominam o nosso mundo hoje. Ele foi movido principalmente pela criação do modelo produtivo do toyotismo, que tem a ideia do just in time, pelo uso de novas energias alternativas, né, como a energia nuclear, a energia eólica, solar e a energia geotérmica. Além disso, ocorre o processo de qualificação da mão de obra. Mais pessoas estão estudando, mais pessoas estão aprendendo sobre todo esse processo industrial, todo esse processo de empreendimento, e são, assim, empregadas na indústria muito mais do que os trabalhadores simples que eram requeridos nas primeiras fases da Revolução. Então, essa foi a nossa aula sobre Revolução Industrial, espero que vocês tenham gostado, com essa pinceladinha de geografia no final também. Agradeço muito todo mundo que viu, valeu!